Então, voltando aqui, pessoal, ainda sobre a etapa de brainstorming nas provas discursivas, basicamente o que você tem que fazer é isso, é tirar as ideias da sua cabeça e escrever palavras-chave sobre os temas que foram propostos. Existem palavras-chave que se repetem, que são comuns para determinados assuntos de TI. As provas da ESAF, as provas do CESP, por exemplo, elas gostam muito de cobrar assuntos de gestão e governança de TI. Então, ITIL, CMMI, COBIT, PMBOK, coisas desse tipo. Ou frameworks, né? Frameworks como o Scrum, frameworks como o Ruby, né? Frameworks de desenvolvimento de software, técnicas como análise de pontos de função. Às vezes, se for uma prova mais de suporte, normas ISO, boas práticas, recomendações técnicas e coisas desse tipo. Claro que as palavras-chave, os conceitos-chave de cada assunto vão variar de acordo com a prova discursiva que você for fazer. Depende do comando do item. Não tem uma receita pronta para isso. O que eu estou mostrando aqui é que, na verdade, algumas palavras se repetem para alguns assuntos famosos de TI. Por exemplo, já houve diversas provas discursivas sobre ITIL, ou sobre algum aspecto de ITIL, um processo da ITIL, ou os objetivos da ITIL. Pode ser um pouco mais amplo ou um pouco mais específica, mas ITIL é um assunto que já caiu em prova discursiva várias vezes. E existem algumas palavras-chave sobre ITIL. Assim, não dá para escrever um texto sobre ITIL sem aparecer, por exemplo, a palavra alinhamento da TI com o negócio. Sabe, assim, Ah, mas por que, professor? Se eu não escrever isso aí, eu vou tirar zero na prova? Não, pode ser que você nem perca ponto, mas assim, é um termo tão essencial. Gerenciamento de serviços de TI, alinhamento da TI com o negócio, porque é a essência do assunto. Mesma coisa, por exemplo, com o CMMI. Você vai falar sobre o CMMI, pode ter certeza que 99% de chances de aparecer essas palavras no seu texto. Melhoria de processos, maturidade, capacidade. Vai falar sobre COBIT. Pessoal, qual é a chance de aparecer a palavra objetivos de controle num texto sobre COBIT? Praticamente 100%. Qual é a chance de aparecer a palavra governança de TI num texto sobre COBIT? Praticamente 100%. Auditoria talvez um pouco menos, depende do foco da questão, mas esses dois primeiros, pelo amor de Deus. Vou falar sobre RUP, a chance de aparecer o termo iterativo incremental é 100%. Vou falar sobre análise de ponto de função, provavelmente você vai falar no seu texto sobre o ponto de vista do usuário, né? Porque a APF é do ponto de vista do usuário. Vou falar que a APF é independente de tecnologia e assim por diante. Claro que tudo isso depende do comando da questão. Se for uma coisa muito específica, né? Falar sobre ITIL, sobre a função de gerenciamento técnico da ITIL, os seus papéis, produtos de trabalho e objetivos. Uma coisa, né, bem específica assim sobre ITIL. Aí beleza, aí talvez você não vá falar sobre alinhamento da TI com o negócio, o ciclo de vida do serviço, tá? Beleza. Claro que depende do enunciado. Eu não estou falando que toda vez vai aparecer, mas provavelmente, muitas vezes essas palavras vão aparecer. Bom, resumindo, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é interessante que você tenha o seu banco de palavras-chave, digamos assim, sobre esses assuntos. Quando você vai fazer um brainstorm sobre um assunto, que você já puxe isso pela memória mais facilmente. Então você vai treinar em casa, fazer discursivas, você pega uma discursiva aí de alguns anos atrás, e depois faz outra, depois faz outra. É interessante que você vá listando essas palavrinhas-chave aí, porque na hora da prova de verdade, elas vão ser resgatadas com muito mais facilidade na sua cabeça, certo? Os assuntos costumam ter as palavras-chave. Não é o meu objetivo aqui ficar destrinchando cada assunto, né? Vamos falar agora sobre a norma ISO 27001. Quais são as palavras-chave, quais são os termos essenciais? Pô, sei lá, isso não é nem minha área. Eu não sou da área de segurança da informação. Eu só estou dizendo que é interessante que você liste no seu treinamento de provas discursivas essas palavras-chave sobre os assuntos para facilitar depois quando você for resolver algumas provas mais para frente. Beleza? Bom, ok. Depois disso, depois que você analisou o enunciado,
fez o brainstorm, você jogou essas palavras, né, meio que picadas ali no seu texto. Aí chega a hora de você montar a macroestrutura do seu texto. É o que eu chamo de montagem do esqueleto. Então, olha só, consiste em organizar a macroestrutura do seu texto. Você vai basicamente fazer aqui o quê? Você vai definir os seus parágrafos. Quantos parágrafos você vai utilizar, o que eles vão abordar e o tamanho de cada um. Tamanho aproximado, né, pessoal? Tem a ver com aquele elemento básico que eu comentei com vocês, que é o elemento de equilíbrio, né? Você tem um texto mais ou menos equilibrado, os parágrafos mais ou menos de mesmo tamanho, para não ficar uma coisa muito deformada, certo? Então tá ali, ó. Distribua de maneira mais ou menos igualitária os seus parágrafos. Por quê? Porque o seu texto vai ficar bonitinho? Não, não é porque o seu texto vai ficar bonito só não. Além dele ficar realmente mais elegante, não é essa só a razão. A razão de você distribuir os seus parágrafos de maneira mais ou menos igualitária é que você vai mostrar ao avaliador que você tem conhecimento sobre todos os itens, certo? E não que você falou 20 linhas sobre um item e 2 linhas sobre outro. Fica bizarro isso. Fica na cara que você não sabe sobre o outro assunto. Tá? Então distribua de maneira mais ou menos igualitária. Aqui na montagem do esqueleto a gente vai se preocupar com esse ordenamento, né? Com esse encadeamento lógico e progressivo do seu texto. E aí a dica é o que eu já falei para vocês anteriormente, né? Obedeça a ordem do enunciado. É a forma mais fácil de você ter essa ordem natural do seu texto. Responda tudo, né? Que tem a ver com aquela história de cobertura dos tópicos e não deixe nada de fora. Elimine o que não tiver relação com o enunciado. Beleza. Então, seguindo o nosso exemplo, se eu fosse montar o esqueleto daquele texto lá, que ele falava sobre linha de código, ponto de função, processo de software, desenvolvimento evolucionário, faria algo mais ou menos assim. No primeiro parágrafo, nas primeiras 6 linhas, eu escreveria sobre processo de software e desenvolvimento evolucionário. Seria um parágrafo para falar sobre aquele primeiro item. O segundo item, se vocês voltarem aqui para ver com calma, ele era um item um tanto quanto extenso. Ó. Ele fala sobre métricas relativas à qualidade de software e estimativas de software, isso é uma coisa. Aí depois ele fala, em particular, as abordagens de linhas de código e análise de ponto de função, destacando a importância e as diferenças entre linha de código e ponto de função. É um item um tanto quanto extenso. Então eu resolvi dar uma quebrada nele. Eu utilizei o segundo parágrafo das linhas 7 a 11 para falar sobre as métricas relativas à qualidade e estimativas de software, né, uma coisa mais geral. E no terceiro parágrafo sobre linhas de código versus pontos de função e fazendo esse contraponto entre essas duas métricas. Aí se vocês se lembram bem, o último item, ele pedia para falar sobre validação e verificação e especificamente falando sobre inspeção e testes de software. Então, aqui não importa tanto as linhas que eu utilizei, tá, pessoal? O que importa aqui é a ideia do que é você montar essa macroestrutura do seu texto, que eu chamo de esqueleto, tá? A ideia é você ter um roteiro básico a ser seguido, com os parágrafos definidos, né? O que você vai falar em cada parágrafo, quantas linhas cada parágrafo vai ter e a ordem dos parágrafos. E se vocês perceberem bem, essa prova ela era uma prova de 30 linhas. Eu não utilizei todas as linhas nessa minha montagem do esqueleto. Eu utilizei só 28 linhas. Por quê? Eu sempre gosto de deixar essa margem, porque é muito comum quando você vai fazer o seu rascunho ou o seu texto final. Porque isso daqui, pessoal, é a montagem do esqueleto para o rascunho que você vai escrever. Só que é muito comum quando você começa a escrever o rascunho e depois vai passar para o texto final, você se lembrar de alguma coisa que você tinha esquecido ou você de enriquecer o seu texto um pouco melhor. Então eu sempre deixo aí 1 ou 2 linhas sobrando, dependendo do espaço que eu tiver, para dar essa margem de flexibilidade na hora que eu for passar o meu texto final, certo? Então a montagem do esqueleto nada mais é do que isso, definição dos parágrafos, o que eu vou falar em cada parágrafo, quantas linhas eles vão ocupar e a ordem dos parágrafos. Pessoal, a ordem dos parágrafos não tem nem o que pensar. É só seguir a ordem dos itens. Não embaralhe os parágrafos, porque isso só vai dificultar a sua vida na hora do
avaliador corrigir a sua prova, certo? Isso aqui é a montagem do esqueleto. Então, considerando que você entendeu o enunciado, esboçou as palavras-chave, né, no brainstorm, que são coisas que você não pode esquecer, né, e desenhou esse esqueleto, essa macroestrutura do seu texto, agora chega a hora de você escrever o rascunho, que é a penúltima etapa desse workflow aqui. Só um comentário para deixar vocês tranquilos, né? Apesar desse workflow ter várias etapas, esse é um processo relativamente rápido, como eu falei para vocês, pessoal. O enunciado você lê aí em 2, 3 minutos, né? Faz uma leitura rápida. Geralmente são enunciados pequenos. O brainstorm realmente pode demorar um pouco mais, né? Porque você está buscando ideias, você está resgatando conceitos da sua cabeça. E talvez o brainstorm seja a etapa mais importante, né? Porque se você não trata os conceitos certos, se você não coloca os conceitos certos a serem abordados ali de acordo com os temas, você vai acabar fugindo ao tema e aí não adianta de nada. Então o brainstorm realmente pode demorar um pouco mais, talvez você demore uns 10 a 15 minutos nele. O esqueleto você faz rapidinho, considerando essa dica que eu dei, né? Você vai distribuir os parágrafos de maneira mais ou menos igualitária, seguindo o roteiro natural do enunciado, certo? Então, no total aí, talvez você perca entre aspas, né? Que na verdade você tá investindo esse tempo. Talvez você demore nesse processo aí até o rascunho uns 15 minutos, 20 minutos no máximo, talvez. Considerando que você tem 1 hora para fazer a prova discursiva, é um tempo razoável. Agora você vai escrever o seu rascunho. Bom, o rascunho é o seguinte, é bom deixar claro que é extremamente recomendável você escrever um rascunho para a sua prova, tá? Pois é uma chance de você fazer o esboço do seu texto. Sem você se preocupar em errar, você pode mudar de ideia, apagar e voltar 30 vezes se você quiser, etc. Agora eu também vou ser sincero com vocês. Na hora que o bicho pega, principalmente se a prova objetiva foi complicada, você já está cansado, né? Você não está tão confiante assim sobre o tema, você não tem tanto tempo para gastar. O rascunho costuma ser a primeira coisa a ser solenemente ignorada, né? Costuma ser a primeira etapa a ser ignorada quando você não tem muito tempo para trabalhar ali na prova discursiva. Então, muitos candidatos que não gerenciam bem o seu tempo, eles acabam pulando essa etapa e vão direto para o texto final. Não é a melhor abordagem, não é o que a gente recomenda, mas eu entendo que às vezes é necessário, né, pessoal? E também não adianta eu ser radical aqui e dizer, não, você sempre tem que fazer o rascunho. Não, é muito bom que você faça o rascunho, porque você vai ter uma chance de ir e voltar no seu texto, apagar, refinar o seu texto. Agora, se realmente não tiver tempo para fazer o rascunho, ele é o primeiro a voar no pau. Realmente. Beleza? Bom, então vamos lá. Dicas para o rascunho. Para que serve o rascunho? Serve basicamente para consolidar o texto e depois filtrar o texto. E como é que você deve escrever o rascunho, pessoal? Tá lá na tela para vocês, ó. Comece a responder a questão desde a primeira frase. O examinador ainda tem paciência e você mostra de cara que você entendeu o comando da questão. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte. Deixe de lado as introduções extensas e pouco objetivas. Veja, os examinadores, eles aceitam introduções, não tem problema. Não tem problema nenhum você colocar uma introdução bonita, né? Ali 1 ou 2 linhas, desde que essa sua introdução seja breve e seja focada no tema. Ultimamente, na verdade, se vocês pegarem, eu recebo muitos espelhos de discursivas, tá, pessoal? Se vocês pegarem aí a maioria dos textos de candidatos aprovados, muitos deles nem sequer colocaram qualquer introdução com um assunto preliminar do tema. Simplesmente foi respondendo a questão desde a primeira frase, certo? Então, comece a responder a questão desde a primeira frase, porque o examinador ainda tem paciência, né? Ainda tem saco de avaliar a sua prova e você já faz uma boa impressão com ele de cara. Você já mostra desde o início que você entendeu o comando da questão. Beleza? Outra dica, para você começar frases, né? Começar frases sempre é a parte mais difícil, né, pessoal? Porque depois que você começa, você vai no embalo. Mas uma dica para você começar frases, olha só. O enunciado reescrito sempre dá uma boa introdução. Resgate os termos originais propostos. Eu estou querendo dizer com isso, ó. Vamos voltar aqui no exemplo da gente.
Se a gente olhar ali, ó, o que é um processo de software? Tá ali em negrito para vocês. Então, se você não sabe muito bem como começar a falar sobre processo de software, resgate o enunciado. Reescreva o enunciado. O enunciado reescrito sempre dá uma boa introdução, pessoal. O que é um processo de software? Você escreve: um processo de software é tal, tal e tal. Ou então, por exemplo, que aí ficou meio óbvio, né? Mas, por exemplo, quais são as características do modelo de desenvolvimento evolucionário? Qual é a introdução disso daí, pessoal? A introdução nada mais é do que você reescrever isso daí. As características do modelo de desenvolvimento evolucionário são... dois pontos. Pronto, é só isso. Ok? Muita gente tem dificuldade para começar os parágrafos, né? Então, o enunciado reescrito, ele sempre vai dar uma boa introdução. Muita gente acha que, não, se eu reescrever o enunciado, o examinador vai achar que eu estou trapaceando, vai achar que eu estou roubando, copiando e colando. Não tem nada a ver, pessoal. Discursiva técnica, ele não está preocupado se a sua prova está bonita ou feia. Ele quer saber se você respondeu o enunciado, os temas que foram propostos, beleza? Ali embaixo, cada item pedido merece pelo menos um parágrafo. Isso aí eu já falei várias vezes, né? Quando você vai montar aquele esqueleto, você vai mais ou menos dividir o número de linhas pelo número de itens que você tem que abordar. E cada item normalmente vai merecer o seu próprio parágrafo para ser abordado. Às vezes você até quebra o item em mais parágrafos, se ele for um tanto quanto complexo ou grande. Certo? Por que isso é bom? Bom, primeiro, o seu texto fica muito mais elegante, muito mais organizado. Isso acho que é óbvio, né? Não preciso nem falar isso. Agora, segundo, quando você divide o seu texto em parágrafos, um parágrafo por item, de novo, fica muito mais fácil para o examinador corrigir a sua prova. Porque ele consegue identificar os temas que você está tratando. O primeiro parágrafo ele está falando sobre processo de software e desenvolvimento evolucionário. O segundo parágrafo ele está falando sobre métricas. O terceiro ele está falando sobre ponto de função em linha de código. O quarto ele está falando sobre verificação e validação. E o quinto sobre inspeção e teste. Pronto, acabou. É o roteiro do enunciado, foi o roteiro que você seguiu, um parágrafo por cada item. Coisa mais fácil do mundo para ele corrigir a sua prova. E outra coisa, facilita o apontamento nos recursos também. Se você fez a prova discursiva e você não concordou com a correção do avaliador, depois, quando você for fazer recurso, fica muito mais fácil para você apontar. Você vai dizer, no terceiro parágrafo da minha prova, eu falei sobre análise de ponto de função, tal, tal e tal, e eu não concordo com a correção por tais e tais razões, etc, etc. Mas no final da prova, desculpa, no final da aula aqui eu vou falar sobre recursos, tá? Enfim, você organizar o seu texto em parágrafos bem definidos facilita tudo, facilita a sua vida e a vida do avaliador. Beleza? Que mais? Procure mostrar riqueza vocabular. Não fique repetindo palavras e expressões, né, pessoal? Você sempre começar um parágrafo do mesmo jeito, ou sempre acabar do mesmo jeito, ficar repetindo aquelas palavras manjadas. Procure mostrar uma certa riqueza vocabular, tá? É de bom tom. Agora, cuidado. Você não é um poeta, você não é um ministro do STF, você não é um diplomata, você é um técnico. Você está resolvendo uma prova discursiva técnica, então evite usar uma linguagem excessivamente rebuscada, né? Principalmente aqueles caras que estudaram direito, né? Então o cara começa a colocar lá, não, porque segundo a teoria da árvore dos frutos envenenados e não sei o que, isso não é prova de TI. Eu já vi o cara fazer isso numa prova de TI, pelo amor de Deus, pessoal. Não faça isso, você não é um poeta, você não é um advogado, sabe, assim, não tô nada contra advogado, nada contra poeta, só que assim, as coisas têm os seus lugares, a coisa certa na hora certa no lugar certo. Uma coisa é você mostrar riqueza vocabular, você mostrar diversidade de palavras e tudo mais, você não ficar repetindo, né, expressões, aquela coisa chata. Outra coisa é você ficar inventando ou tentar mostrar uma linguagem rebuscada onde não cabe. Não faça isso, certo? E cuidado também com a soberba, né? Aquilo que eu falei para vocês, aquela história de overwriting, de extrapolação de tema. Não adianta, pessoal. Por exemplo, falar sobre aquela ferramenta obscura
que você estudou no seu doutorado e que ninguém conhece, só porque tem um pouquinho a ver com o tema da prova discursiva que você está fazendo, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada, você não vai impressionar o avaliador. Só porque você disse, olha só, o meu doutorado, eu estudei essa ferramenta aqui, ninguém conhece, e essa ferramenta é a 8ª maravilha do mundo, não vai lhe ajudar em nada. Se aquilo não faz parte dos temas, dos itens e do enunciado, do comando da questão, não faz parte dos critérios de correção do avaliador e, portanto, não vai lhe ajudar a ganhar pontos. Ele não vai ficar impressionado com a sua desenvoltura sobre o tema se o tema que você abordou extrapolou o que foi pedido. Certo? Então, cuidado com o que a gente costuma chamar de soberba. Né? Isso é uma espécie de soberba, uma espécie de vaidade. Eu vou mostrar que eu sei aqui e tal. Além do que foi pedido, pessoal, o seu texto tem que ser bom o suficiente. Nem mais, nem menos. Beleza? Que mais? Quando você estiver escrevendo o seu rascunho, que é a primeira versão do seu texto, né, pessoal? Cuidado com a sopa de letrinhas, né? Com as siglas. Procure usar as siglas consagradas, né, pessoal? Não invente novas siglas assim do nada. Não comece a inventar sigla que não existe. Uma coisa é você usar uma sigla consagrada, como por exemplo, falando de TI, seria uma sigla como CMMI, RUP, né? Todo mundo sabe que RUP é Rational Unified Process, por exemplo. Todo mundo sabe que APF é análise ponto função. Beleza. Então, cuidado com essa sopa de letrinhas. Pode usar sigla? Pode. De preferência, quando você usar sigla, é interessante que você escreva por extenso na primeira ocorrência. Tá? Então, se você usa no processo de desenvolvimento RUP, aí você coloca um hífen e coloca Rational Unified Process, aí depois você coloca outro hífen e continua, por exemplo. Tá? É interessante que sempre que você use uma sigla da primeira vez, você coloque ela do lado. É crucial isso? Você vai perder pontos se não fizer isso? Não, não vai perder ponto, mas dependendo de um avaliador que você pega mais chato, mais rigoroso, porque não se engane, pessoal. Você acha que os avaliadores são todos mais ou menos igualitários, têm mais ou menos o mesmo critério? Não tem. Deveriam ter. Deveriam ter. Os critérios de correção eles deveriam ser mais ou menos os mesmos para todos os candidatos, independente do avaliador. Mas, na experiência que a gente tem com prova discursiva, vários alunos me mandando provas e tudo mais, várias situações, a gente vê claramente que às vezes a mesma prova, né, ou pelo menos o mesmo conteúdo, mais ou menos parecido de duas provas, tem notas assim completamente diferentes, simplesmente porque um cara deu sorte de pegar um avaliador bonzinho e outro cara deu azar de pegar um avaliador carrasco. Então, para evitar esse tipo de coisa, é bom que você seja conservador às vezes, sabe? Então, usou sigla, é interessante que na primeira ocorrência da sigla você coloque por extenso. E outra coisa, se for uma expressão estrangeira, é interessante que você escreva entre aspas. A maioria dessas siglas, talvez quase todas elas, de TI, PMBOK, CMMI, ITIL, COBIT, RUP, etc. A maioria dessas siglas é em inglês. Quando você escreve em inglês, é interessante que essas expressões apareçam entre aspas, para mostrar que é uma expressão estrangeira, ok? Então fica a dica aí para vocês sobre siglas e expressões estrangeiras. É obrigatório? Não é obrigatório, mas evita que você pegue um avaliador mais chato e você tenha problemas com ele, beleza? Bom, o que mais? Cuidado com a coesão e a coerência, né? Os conectores do seu texto fazem toda a diferença, pessoal. São os conectores textuais, são os elementos que costuram o seu texto, que dão essa coesão, essa coerência do seu texto. Então, expressões como face ao exposto, tal coisa, né? Tal tecnologia, tal padrão, tal framework, para você fazer referências, né? É uma questão de regência, né? Contudo, entretanto, porém, todavia, se por um lado, por outro. Então esses conectores fazem diferença. Agora, ao mesmo tempo que os conectores são interessantes, muita gente usa esse tipo de expressão de maneira errada. Ali embaixo vocês estão vendo dois erros muito comuns, por exemplo. O cara faz, primeiramente, o RUP, ele
tem tais e tais características. Ele começa a falar lá sobre o Ruby. Tal, 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 blá, blá, blá. Beleza. Aí ele fala primeiramente, mas depois ele não coloca as próximas ações. Pessoal, você tem que falar primeiramente, aí depois você tem que falar, sei lá, em segundo lugar, aí você vai falando. Ou então, além disso, você falar primeiramente e depois não falar mais nada, fica flutuando. É um erro isso, certo? Outro erro é o cara colocar um parágrafo no meio do texto falando, por fim, eu gostaria de concluir que tal e tal tecnologia é muito boa, sei lá. Por fim. Aí o cara coloca isso no meio do texto. Só que depois continua em outro parágrafo. Isso é outro erro. Isso é outro erro. Claro que isso aqui que eu estou falando, pessoal, são dicas de português e eu não sou professor de português. Então eu vou falar pela terceira ou quarta vez já. Se você costuma errar esse tipo de coisa, se você não tem familiaridade com isso, faça um curso de redação. Porque você vai continuar errando. Porque erro de português é o tipo de coisa que, se um professor não lhe mostrar exatamente onde você errou, muitas vezes você nem percebe que errou. Então você vai continuar errando pro resto da vida. Certo? Então, faça um curso de português se você estiver defasado nisso aqui. Esses conectores fazem a diferença para deixar um texto elegante. Beleza. E por fim, a última etapa, claro que é o texto final, né? Agora é a hora da verdade. Antes de tudo, você tem que ter calma. Você fez o seu rascunho, você fez o brainstorm. Isso considerando, né, que você gerenciou bem o seu tempo, que você não está correndo, que você está num espaço de tempo confortável. Nunca é confortável, né, pessoal? Tempo em prova em concurso sempre é um tempo apertado, mas fica dentro daquela margem que você consegue gerenciar. Então, você fez tudo isso. O que você vai fazer no texto final? Basicamente, você vai revisar cuidadosamente o seu rascunho. Porém, a sugestão que a gente dá, pessoal, é que você faça algum tipo de quebra antes de começar a transcrição. Porque depois que você fez o rascunho, o seu texto está ali. Ele pode estar meio rabiscado, ele pode estar meio desorganizado, mas está ali o coração do seu texto. O ideal é que o texto final seja uma mera cópia do rascunho para o texto final, né? Com uma letra mais bonita, né? Com as margens mais organizadas, talvez umas palavras mais rebuscadas e tal. O ideal é isso. Mas assim, a gente sabe que existe um nervosismo aí entre o rascunho e o texto final, e é por isso que a gente dá essa sugestão. Antes de você passar o rascunho para o texto final, a gente sugere que você faça algum tipo de quebra antes dessa transcrição. Por exemplo, vá ao banheiro. Por exemplo, come um chocolate, come uma fruta, bebe uma água, sei lá, faz qualquer coisa. Cuidado para não derrubar a água e o chocolate na prova, tá, pessoal? Principalmente na prova do texto final, que aí já era. Aí você põe tudo por água abaixo. Chocolate e água tem que ficar no chão ou debaixo da banca. Eu já vi várias vezes acontecer isso. Inclusive, vi acontecer com um colega meu na época do vestibular ainda, mais de 10 anos atrás. Então, coma seu chocolate, beba sua água, mas longe da prova, tá? Afasta ela, coloca a prova debaixo da banca, sei lá. Vai ao banheiro, faz algum tipo de quebra antes disso aí, porque fica mais fácil de você enxergar os seus erros. Esses 5 minutos aí que você para, talvez você consiga enxergar o seu rascunho depois com outros olhos, beleza? Como eu falei, né, nessa história de texto final, rascunho, da hora de você escrever o texto propriamente dito, evite letra de forma. Sim, letra de forma é proibido? Não, não é proibido. Não é. Você pode escrever com letra de forma. Agora, é aquela história do avaliador chato que eu falei para vocês. Se você optar, mesmo assim, usar a letra de forma, pelo menos não. Na verdade é obrigatório você tomar cuidado em diferenciar maiúsculo de minúsculo. Não pode ser o mesmo tamanho de fonte para maiúscula e minúscula, porque isso tira ponto sim. Ok? Beleza. Então, no texto final, o ideal é que você tenha feito todas as correções no rascunho. Todos os rabiscos, todas as idas e voltas, você tenha feito no rascunho. O texto final, ele deve ou deveria ser, pelo menos, uma cópia simples do que você já tinha escrito no rascunho. Ok? Então essas são as etapas, pessoal. Esse é o workflow, né? Digamos assim,
para você fazer uma prova discursiva. Isso pode ser aplicado em qualquer banca, basicamente em qualquer tipo de prova discursiva técnica. Estou falando de prova discursiva técnica, tá? Falei para vocês que desde que eu comecei a falar sobre esses trechos aqui, a premissa é que a gente está falando sobre discursiva técnica. Eu não estou falando de poema, eu não estou falando de redação de vestibular, eu estou falando de discursiva técnica. Esse workflow é o caminho básico que você pode seguir para conseguir fazer uma prova de maneira tranquila. Então, primeiro você analisa o enunciado, garante, confirma que você entendeu o que o enunciado está pedindo, e a melhor forma de você confirmar isso é você transformar os itens do enunciado em perguntas diretas, certo? E aí você vai mostrar exatamente que você entendeu o que está sendo perguntado. Feito isso, você vai para o brainstorm. O brainstorm nada mais é do que a coleta de ideias. Você vai jogando palavrinhas-chave ali sobre os temas que você tem que abordar. Depois disso, você monta o seu esqueleto, que basicamente consiste de você distribuir os parágrafos e os temas que vão ser abordados nele, né, numa ordem lógica. Depois você faz o rascunho, se preocupando com aquela série de aspectos que eu falei para vocês anteriormente, com a letra, se preocupando com a propriedade vocabular e coisas desse tipo. E no final, você faz uma quebra, de preferência, come um chocolate, bebe uma água, revisa, faz aquela revisão final do seu rascunho e aí copia para o texto final. Esse é o workflow ideal para você resolver uma prova discursiva técnica. Beleza? Essa é a teoria, digamos assim, pessoal, sobre esse nosso bate-papo aqui de discursivas. Parece simples? É porque é simples. Não tem mágica. É uma receita. Uma mini receita de bolo aqui para você seguir, para você se organizar na hora de fazer uma prova discursiva. Agora o que a gente tem que fazer é praticar e mostrar alguns exemplos. É isso que eu vou fazer nos próximos trechos. Eu vou mostrar 3 exemplos. A gente vai praticar essa técnica que a gente aprendeu agora em 3 exemplos. Como vocês já deviam estar esperando, um exemplo vai ser do CESP, o outro da ESAF e outro exemplo da FCC. Eu vou passar por todas essas etapas, vou mostrar o enunciado, depois analisar, depois fazer um brainstorm, montar o esqueleto e eu mostro para vocês como ficaram os textos finais. Inclusive, o primeiro exemplo que eu vou mostrar é um exemplo do CESP, de uma prova que eu mesmo fiz em 2008, quando eu fiz a prova, o concurso do STJ. Acho que eu já falei isso, cheguei a trabalhar há algum tempo no STJ, cheguei a tomar posse lá no tribunal e tudo. E eu fiz de verdade essa prova lá em 2008, quando eu ainda era concurseiro. Então eu vou mostrar para vocês, é uma forma de eu provar, digamos assim. Eu sei que vocês confiam em mim, mas é uma forma de, além disso, eu provar que esse tipo de técnica funciona na vida real. Eu vou pegar uma prova real que eu fiz, eu tenho o espelho dela até hoje, né, o texto escaneado, o espelho de correção do CESP. Vou mostrar exatamente o que eu fiz nessa prova para mostrar como essa técnica funciona, certo? É por aí que a gente vai começar com a prova do STJ 2008 do CESP. A gente vai praticar esses exemplos aí quando eu voltar daqui a pouco. Até já!